Olá, alunos e alunas. Boa tarde, sou o professor Vitor, responsável pela disciplina, estou na função de responsável pela disciplina de métodos para a produção do conhecimento. Aqui comigo está o professor Fábio Silva, ele também é um mediador aqui da disciplina. Professor, o senhor quer se apresentar brevemente aqui? Super, boa tarde, Vitor, boa tarde a todos, todas que estão assistindo aqui. É um prazer ter sido convidado para colaborar numa etapa tão importante da formação de vocês. Sou professor da FATEC, professor da ETEC, colaboro aqui dentro do grupo, né, do EAD, do EAD da FATEC há 2 anos, e nessa disciplina especificamente com trabalho nesse semestre. Perfeito, professor. É uma parceria que nós agora estamos fazendo, né, professor? Aqui no GMPAD, como temos formação multidisciplinar, então a gente sempre está se ajudando em várias disciplinas, mas eu acho que os alunos já me conhecem, né, por outras atividades que nós realizamos nos semestres passados. Então, estamos aqui hoje no âmbito da disciplina de métodos para a produção do conhecimento, para realizar a primeira live de atividades extensionistas, tá? O professor Tremonti, Marcos Tremonti, que também estaria aqui hoje, não pôde estar por problemas técnicos, tá? Então, talvez ele entre, se ele não entrar, a apresentação dele vai ficar para a próxima data, tá? Mas hoje a gente já segue com a programação, pelo menos de início aqui, com a explanação sobre a elaboração de apostila e manual, tá? É uma apresentação rápida que o professor Fábio Silva vai trazer aqui para vocês, tá bom? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente pode estar discutindo ao longo dessa live, vocês podem estar trazendo no chat e eu vou estar respondendo vocês aí no próprio chat dessa live. Então, fiquem à vontade para perguntar, mas já de antemão informo a todos vocês e a todas que nós temos um manual de atividades extensionistas, tá? E esse manual de atividades extensionistas compõe toda a gama de atividades que vocês vão ter que desenvolver, tá? Rapidamente, eu passo aqui para vocês e informo que a atividade de extensão prática, ela vai acontecer só no 6º semestre, tá? Então, eu acho que nós temos alunos aqui do 2º semestre, do 3º semestre, do 4º semestre, do 5º semestre, do 6º semestre, mas a atividade prática o aluno vai desenvolver apenas no 6º semestre, tá? Junto com o mediador de PI6. Então, vocês vão, no âmbito da disciplina de PI6, conversar com o mediador de PI6 quando estiverem lá no 6º semestre, vão alinhar com ele qual atividade vocês vão desenvolver. Que seja uma palestra, uma oficina, um mini curso, um debate, uma roda de conversa, um seminário temático. Vocês vão alinhar a atividade com o seu orientador de PI6, com o mediador de PI6, tá? E, junto da atividade, vocês precisarão elaborar alguns materiais para subsidiar essa atividade prática, que pode ser uma palestra, como eu disse, um seminário e etc. Esses materiais podem ser, por exemplo, uma apostila, um manual, um folder, uma cartilha. Então, são vários recursos que vocês podem estar desenvolvendo no âmbito da atividade de extensão lá no 6º semestre, sob a supervisão do mediador de PI6, tá? Então, se você não está no 6º semestre, não está cursando a disciplina de PI6, você não vai desenvolver essa atividade prática. Professor, mas o que eu estou fazendo aqui então? Você está participando de lives que compõem a sua carga horária de atividades extensionistas, tá? Então, saiu uma resolução no MEC que diz que todos os alunos precisam curricularizar, precisam
complementar a sua formação com 10% da carga horária do curso com atividades de extensão, tá? Então, é por meio dessas atividades de extensão, como esta que vocês vão participar agora, que é uma live com o conteúdo preparado pelo professor Fábio Silva, com o conteúdo preparado pelo professor Tremonti, que vocês vão subsidiar, vão pegar um pouquinho desse conhecimento, construir aqui um pouquinho desse conhecimento com o professor Fábio, fazendo perguntas, se quiserem, para que lá no sexto semestre vocês possam aplicar. Então, se vocês decidirem, por exemplo, elaborar um manual, elaborem um manual. Se vocês decidirem elaborar uma apostila, elaborem uma apostila. Então, a ideia é que a gente forneça aqui traga aqui uma série de informações para vocês, para que vocês tenham condições lá no sexto semestre de desenvolver essa atividade de extensão. Ah, professor, eu estou no terceiro, estou no quinto semestre, já posso desenvolver a atividade? Não, você só vai desenvolver no sexto semestre. Em grupo, tá? Em grupo. E isso vai ser articulado conforme você estiver avançando no curso. Então, a sua trajetória começa aqui com as atividades de extensão, nessa primeira live. Live que será gravada, tá? Que vocês terão aí um prazo de 2 meses para preencher ali a lista de presença. Então, a lista de presença vai ficar disponível até o dia 31 de maio. Então, vocês vão poder acessar essa live aqui, essa gravação, assistir, tirar as informações que vocês conseguirem e preencher a lista de presença nesse prazo, que é bem grande, tá? Que nós deixamos para vocês. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? E eu estou aqui à disposição. Agora eu vou passar a palavra para o professor Fábio, para que ele possa começar aí a apresentação dele. Obrigado, Vitor. Se puder compartilhar o material. Perfeito. Eu vou sair aqui do palco, qualquer coisa o senhor me chama, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, boa tarde a todos, todas. Como o professor Vitor fez uma apresentação, né, breve de como as atividades vão ocorrer dentro do curso de gestão empresarial. Aqui tem alunos e alunas de todos os semestres, e eu estou à frente como mediador online de uma disciplina que ocorre no segundo semestre, que é de métodos para a produção do conhecimento. Então, aqui nessa live a gente pode ter alunos e alunas que já cursaram e aqueles que estão tendo contato com os livros-texto do ambiente virtual de aprendizagem agora. A live não tem intenção de apresentar nem dar conta dos conteúdos específicos de nenhuma disciplina, mas sim atuar, ter uma contribuição aí dentro da formação como um todo, especificamente no que tange a produção de material que vai ser apresentado lá no sexto semestre. Então, se você é aluno ou aluna desse curso em um semestre, como citados aqui, né, segundo, terceiro, quarto e quinto, saiba que boa parte desse conteúdo, se não ele todo, vale para o que será apresentado por esse grupo lá no último semestre. E especificamente no que se refere aos materiais no qual esse trabalho final pode ser apresentado, nós elegemos aqui, dentre os trabalhos acadêmicos, os materiais do formato manual e do formato apostila. Tá? Então vamos passar um pouquinho por isso, considerando que está sendo gravado e que isso pode ser acessado em qualquer momento, então fiquem à vontade para, ao assistir esse vídeo posteriormente, não estando aqui ao vivo com a gente, de avançar e buscar o ponto de interesse maior para a sua organização. Ok? Pois bem, vamos começar com uma definição muito breve do sentido e do que é uma apostila. No caso específico desse curso, né, essa apostila ela vai servir como um auxiliar no processo de formação que todos nós estamos submetidos. Por mais que eu esteja atuando na função de mediação de algumas turmas da disciplina de métodos de produção de conhecimento, eu também faço parte desse processo, tá? De estudo e conhecimento. E, basicamente, essa apostila, né, ela
vai conter alguns capítulos, né, a definição de uma organização, uma sistematização de conteúdos que vão estar organizados em capítulos, com a finalidade de, aqui eu usei a palavra transmitir, mas também de traduzir o tema que será o tema do grupo a ser apresentado lá no último semestre. Tá? Então, a apostila como um formato possível para a apresentação do trabalho de extensão de vocês. Ok? Essa apostila, ela está parametrizada por uma NBR. NBR é a sigla de Norma Brasileira. A gente tem um órgão, né, maior, acho que muitos de vocês que já tiveram uma primeira formação de nível superior, no nível técnico e no nível médio também se fala sobre a ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela orienta, ela regula, ela documenta, ela orienta como uma série no nosso caso, um trabalho acadêmico, como ele deve ser produzido, como ele deve ser sistematizado para um fim de comprovação desse estudo, desse conhecimento construído aqui no nosso nível, que é o nível superior. Tá? A norma, né, a NBR, que organiza, que apresenta como esses trabalhos acadêmicos devem ser apresentados, seja ele no formato de apostila ou de manual, que a gente vai falar daqui a pouco, é a 14724. Tá? Você pode falar 14.724, você pode falar os algarismos individualmente, mas é essa, se quiser tomar nota para fazer uma pesquisa mais aprofundada posteriormente, é o que eu recomendo. Tá? Aqui eu vou passar por alguns itens dessa norma para que elas possam, né, para que ela possa, de certa forma, ajudar vocês na composição desse trabalho. E, como eu já disse, ela estabelece aí os princípios gerais para a estruturação e formatação de trabalhos acadêmicos, seja elas no nível de TCC, trabalho de conclusão de curso, também chamado de TG, trabalho de graduação, em teses de doutorado, dissertações de mestrado e outros trabalhos, tudo artigos, né, todos esses itens configuram aquilo que a gente chama de trabalho acadêmico. E para ela ser considerada uma apostila, essa norma também orienta e determina que o conteúdo dela deve possuir no mínimo 10 páginas. É uma pergunta muito comum na produção, né, de artigos e materiais acadêmicos. Quantas páginas o material precisa ter? Se a sua opção de entrega final estiver no formato de apostila, existe esse mínimo estabelecido por essa norma brasileira dentro da ABNT, que é de 10 páginas. Tudo bem? Então, guardar esse número 10 e, se quiser tomar nota dessa referência de norma, 14724, para uma pesquisa posterior, é a minha recomendação. Então, sobre o que é definição de apostila e aquilo que orienta a organização dela, eu espero que esteja claro até aqui, porque aí a gente pode caminhar para um outro formato possível, que é o do manual. O manual é um conjunto de instruções ou normas sobre como proceder uma determinada atividade. Não muito diferente da apostila, essa produção do conhecimento, né, que ela pode aparecer nesses dois formatos. Assim como a apostila, o manual, dentro dessa norma, também determina uma quantidade mínima de páginas, e esse número é idêntico, é o de 10 páginas. Tá? Diferente da apostila, o manual ele serve para transmitir instruções específicas sobre um determinado assunto. Então, independente daquilo que você vai construir, vai começar ali a construir no quinto semestre e vai produzir no sexto, ele vai ser sistematizado e apresentado no formato de manual, pode ser apresentado no formato de manual também. Algumas definições que podem ajudar vocês a entender esse trabalho, tá? Essa atividade de extensão que está sendo produzido, que será produzido. Então, o grupo, como o professor Vitor já adiantou aqui, esse trabalho ele vai ser elaborado em grupo.
E o grupo poderá optar pela produção de algum material impresso, que pode ser, como já dito aqui, né, apostila, manual, um folder, um flyer, outros métodos de apresentação de pesquisa, orientação de pesquisa, já foi dado aqui pelo professor Vitor também, tá? Esse material impresso, ele serve como um subsídio de uma atividade prática que vai ser exercida aqui por vocês dentro da extensão. Tá? Esse material produzido aqui, ele deve ser pré-aprovado e entregue obrigatoriamente ao mediador ou professora mediadora do PI 6. Eu não sei quantos alunos e alunas que estão aqui nessa live ou que vão assistir depois estão no 6º semestre, mas esses já devem conhecer, tomar conhecimento de quem é esse orientador, de quem é essa orientadora do PI 6. Tá? E é o mediador ou mediadora do PI 6 que é o responsável, a responsável por dar essas orientações mais específicas do que está sendo proposto pelo grupo em termos de tema e de formato para entrega. Tudo bem? Aí nós vamos dar um tratamento aqui um pouco mais técnico, e é por isso que eu recomendei que uma pesquisa mais aprofundada sobre essa norma brasileira seja feita individualmente por vocês. Porque o tratamento que vai ser dado aqui na live, ele é de pontuação desses itens. Para alguns, um primeiro contato, né? Para outros, pode ser algo muito parecido com quem já teve uma primeira graduação, ou para quem teve contato no ensino médio com essas normas da ABNT, vai lembrar. Né? Às vezes aparece como o nome de metodologia científica dentro de um curso. Então, aqui o que eu vou apresentar não é nada novo para quem um dia já fez um trabalho de graduação, quem já fez um TCC, ok? Muito bem. Então, as apostilas e os manuais devem ser produzidos utilizando as normas da ABNT. Acho que isso já está claro para vocês, né? Essas normas da ABNT, elas compõem o curso e elas estão na unidade de aprendizagem 13 da disciplina de métodos de produção de conhecimento. Então, eu estou falando aqui para os alunos que agora estão no 2º semestre e também para aqueles que já cursaram essa disciplina e estão nos outros semestres. Vale a pena voltar, né, dentro do próprio AVA, lá no Moodle, e procurar a unidade de aprendizagem 13, dentro da disciplina de métodos de produção de conhecimento, para ter um detalhamento e também saber um tratamento aí separado do que, né, de como um trabalho acadêmico deve ser produzido. Tá? Muito bem, a norma que eu já citei antes para vocês está aqui e ela tem uma identificação dentro do site da ABNT. Por mais que eu coloquei o link aqui, vocês podem fazer uma pesquisa de Google em qualquer site de pesquisa da sua preferência usando só essas palavras-chave, ABNT e norma brasileira, né, NBR 14724, ok? E dentro do curso, está lá dentro, está na unidade de aprendizagem, na UA 13, da disciplina do 2º semestre. Aqui está a estrutura. Essa estrutura ela é muito similar, acredito que vocês já devam conhecer, para quem está familiarizado com a produção de artigos ou já teve contato com essas normas para produção de um TG, de um TCC. Então, aqui a gente vai receber o nome de apostila, manual, e basicamente ele é composto pela capa e a parte interna dele possui uma estrutura de elementos que aí estão separados, né? De pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Então, isso é triádico, tá? Então, são aqueles elementos que antecedem a discussão teórica de um tema que está sendo observado dentro da pesquisa e aquilo que se encontra a posteriori disso, tá? Então, basicamente aqui, resumidamente, né, os elementos pré-textuais, o que compõem a folha de rosto, a folha de aprovação e o sumário. Eu vou passar por alguns deles aqui. Os elementos textuais compõem, né, tem a introdução, o desenvolvimento
talvez seja uma das partes mais importantes, e é nele que constam os capítulos, tá? E as suas considerações finais, também chamado de conclusão. Então, o que tem que se discutir em termos teóricos, né, fundamentais do assunto que será escolhido por esse grupo para ser produzido em forma de apostila ou de manual, está nesse elemento central aqui, que são os elementos textuais, tá? Onde ele vai exigir uma introdução ao assunto, o desenvolvimento, né, que é o decorrer da discussão teórica sobre um assunto da preferência do grupo, e as considerações de vocês sobre esse levantamento. Tá? Nesse desenvolvimento também a gente vai referenciar teóricos, vai referenciar autores e autoras de referência, de inspiração do grupo. Não é uma discussão que a gente faz só dentro do grupo, mas sim como é que a gente olha para a teoria do assunto. Como futuros gestores, vocês vão ter contato durante a formação de vocês, estão tendo contato nessa formação com referências, né, de pessoas, né, que ainda produzem cientificamente conhecimento, e é a elas que a gente vai referenciar, citar, comentar e propagar esse conhecimento colocando as nossas palavras. Dito isso, a gente tem a última parte do material, que são os elementos pós-textuais. E aí tem as famosas referências e os anexos. Tá? Então, as referências é o lugar, é aquele lugar em que a gente coloca, também existe uma normatização para ela, mas é o lugar onde a gente sequencia tudo aquilo que serviu de inspiração e de referência para a nossa pesquisa. Okay? Então já começa a juntar, se você é aluno ou aluna do segundo, terceiro, e pensa, nossa, essa atividade de extensão ela só vai precisar ser apresentada no último semestre. Se o que você puder coletar, o que você puder juntar, montar sua pilha do gênio pensante para referenciar depois, é muito bem-vindo. Tá? Muito bem. O que deve constar na capa? As informações que são constituintes dessa pesquisa. Né? O nome da instituição no qual a gente faz parte, né? O nome dos autores, aqui está no singular, eu peço perdão para vocês. É porque já como eu extraí da norma, na norma ele trata no singular, mas se tratando de uma atividade realizada em grupo, então vocês têm que citar os nomes no plural. O título que esse trabalho vai receber, essa talvez seja um dos momentos mais complexos e talvez um dos últimos a ser decidido, e para isso vocês vão ter orientação de como chegar, o local, né, que é a cidade da instituição onde vai ser apresentada essa pesquisa, e o ano da entrega. Então a capa é constituída dentro de um formato muito comum para os trabalhos acadêmicos. Eu estou partindo de um princípio que todos vocês, na maioria, já teve contato com esse conteúdo, tá? Então, se não, esse é um momento muito bom, é um prazer estar fazendo fazendo uma introdução a esse tipo de estrutura que é tão comum e essencial para a pesquisa acadêmica. Depois da capa, tem a folha de rosto. E aqui estão os itens, ó. São 9. O nome dos autores, vamos ler, por mais que esteja no singular, vamos entender no plural, okay? Porque o trabalho será em grupo. De novo, na folha de rosto, volta o título, o número do volume, natureza, que é o tipo do trabalho, seja ela uma apostila ou um manual, o objetivo, no caso pode ter mais de um objetivo, o nome da instituição no qual está sendo submetida, no caso nós estamos dentro, né, do Centro Paula Souza, todos são alunos e alunas, né, são pesquisadores do Centro Paula Souza, a área de concentração, o nome do orientador, orientadora, né, que vocês vão conhecer no PI 6, local de novo, e o ano de depósito. A gente traduz depósito como entrega, tá? Na NBR a gente vai encontrar esse termo depósito, que se refere à entrega. Terceira página é a folha de aprovação.
Talvez seja o momento que a gente espera constar ali, né, o título e o conceito final da aprovação de todos. Aqui já está no plural. Nome dos autores do trabalho, título dele, a natureza. Observem que são itens que já apareceram em outras páginas, nas páginas iniciais, tá? Data da aprovação, nome, titulação e assinatura do orientador de polo, que vocês vão conhecer. Também tem que ter um espaço reservado para o nome e a assinatura dos componentes do grupo, e uma declaração de responsabilidade do grupo pela autoria e originalidade do trabalho realizado. Arrisco dizer, mas sem nenhuma garantia, peço desculpas, peço já desculpas antecipadas, depois a gente pode confirmar com o professor Vitor. Eu acredito que exista um template, um modelo padrão, onde essa declaração de responsabilidade do grupo seja um texto comum para todo mundo, ok? Temos o sumário. O sumário é alguns dão o nome de índice, né, que é o local onde a gente vai encontrar, a gente vai ter uma visualização do conteúdo como um todo. Então, aqueles elementos lá, os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais, vão aparecer aqui no sumário, organizados com o indicativo das páginas e os títulos que eles vão receber. Tá? Nós temos dentro do pacote Microsoft Word, e também para quem usa o Google Docs ou qualquer outra plataforma, a gente já tem isso de forma automatizada. O sumário costuma ser um dos últimos itens que nós fazemos dentro de um trabalho acadêmico. Aqui, nesse exemplo de hoje, está com o título de apostila ou de manual, e esse item costuma ser um dos últimos. Logo depois, somente depois que você já tem todos os capítulos produzidos, né, os elementos textuais produzidos, é que você faz o sumário. Tá? Pois bem, tem aí a parte mais importante, que é aquilo que vai promover, né, que vai fazer a fundamentação teórica, é o momento de você apresentar o tema da pesquisa, o objeto da sua pesquisa está nessa etapa, talvez uma das mais importantes, que são dos elementos textuais. Tá? Basicamente, ela tem uma introdução, lendo aqui, né, é um texto composto de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do trabalho, as razões pelo qual ele está sendo elaborado e feito, a contextualização da sua pesquisa, do seu trabalho como um todo. Nesse lugar da introdução, geralmente não, a norma brasileira não permite uma citação. Tá? Então, pensem como um bloco de texto, a gente pode chamar também de mancha de texto, em que o tema que está sendo abordado é introduzido, é contextualizado para quem vai ler o restante. Costuma ser ali, na introdução, que o leitor, a leitora, se interessa em continuar a pesquisa e identificar ali, na introdução, se aquele tema e aquele assunto que vai ser abordado nas próximas páginas é de interesse dele ou dela. Tá? E é por isso que não cabe uma citação. Aí no item B, que é a do desenvolvimento, que é a que é composta pelos capítulos, né, que já foram citados aqui, aí sim é bem-vinda a citação. Então, as referências que você coletou nesse período, né, de investigação, que você terá contato, que você vai encontrar aqui dentro dos livros-textos das disciplinas do curso, aquelas que vão ser citadas pelos professores, seja aqui na live, ou seja dentro dos vídeos que compõem esse curso, eles vão aparecer aqui dentro. E aí entram as suas palavras. Entra as palavras do grupo discutindo como é que esses referenciais, como é que essas citações influenciam a hipótese que é o objeto da pesquisa de vocês. Tá? E, claramente, depois que essa fundamentação teórica, essa discussão teórica ela é feita, essas referências são apresentadas, é necessário que vocês, né, que esse grupo faça um encaminhamento conclusivo, que as considerações finais desse grupo sejam expostas. Geralmente, nesse item, se faz um apanhado. Tá?
você faz um apanhado do que foi discutido anteriormente, que já foi apresentado na introdução, e os encaminhamentos finais do que foi, né, concluído pelo grupo acerca do tema que foi apresentado antes. Tá? Como eu disse, ele pode receber o nome de conclusão. Eu prefiro adotar o termo considerações finais, porque a gente está só expondo um levantamento de ideias, né? A gente está atestando, por meio de uma hipótese inicial, os caminhos que esse assunto pode ter, né? Então, aqui a gente tem a estrutura que é, né, que compõe, que é a característica dos elementos textuais. A parte mais importante é o miolo, tá? E respondendo a Elaine e Cristina aqui no chat, não há um limite determinado para essa parte, que são nem de linhas e nem de páginas que compõem os elementos textuais. Tá? Aproveitando que eu olhei para o chat, o Reinaldo perguntou, o Vitor perguntou sobre a lista de presença, acredito que ele chegou depois, né? Reinaldo perguntou e o Vitor respondeu. Então a lista de presença vai ficar à vontade, vai ficar disponível para vocês até 31 de maio, não é uma preocupação que tem que ter agora. Então quem está assistindo depois pode procurar essa lista também para assinar até 31 de maio. E Diego perguntou quais são os assuntos que devemos abordar no manual ou apostila. Diego, eu não sei de qual semestre você é, mas esse tema, esse assunto que vai ser abordado, ele concerne a tua formação como gestor empresarial. E, independente do semestre no qual você esteja agora, você vai construir, você vai se aproximar desse assunto de interesse no decorrer da sua formação. E ele tem que, de certa forma, entrar em convergência com as ideias de um grupo. Então, vocês vão ser divididos, né, ou vão se agrupar por áreas de interesse. E a partir desse aglutinamento é que se busca o tema, o assunto que vai ser abordado. Então, se você ainda não o tem, saiba que aqui dentro você vai ter a orientação, o papel aí do mediador, da mediadora, do PI 6, vai ajudar especificamente no que se refere, no que tange à atividade de extensão. Tá? Pois bem, eu vou deixar de olhar o chat aqui, só abrir ele um pouquinho para ver se surgir mais alguma coisa, eu volto a olhar para ele daqui a pouco, e o professor Vitor pode ficar à vontade também para entrar aqui junto comigo ao vivo para responder alguma questão. Ok? Eu vou seguir aqui então. Chegamos aos elementos pós-textuais. Então, se lá aqui, vou voltar. Se no anterior eu tinha aqui a discussão teórica, a fundamentação teórica, os pós-textuais é o lugar da gente mostrar, comprovar, de certa forma, quais foram essas referências. Onde esses textos foram encontrados? Trata-se de um conteúdo que foi discutido em um artigo, né? Trata-se de um assunto que está sendo discutido em um livro. Esse mesmo assunto pode estar presente em diferentes livros. Eu trago todos eles como uma referência para citação. Posso me identificar com o tratamento teórico do meu assunto, né? A partir de um autor, de uma autora. E posso encontrar isso em outros livros também, porque isso é uma cadeia. E essa cadeia, né, como esse fluxo no qual os assuntos estão interligados, nos leva a outras pesquisas. Essa ramificação de assunto, todas as referências que servirem, inclusive para os autores que estão sendo citados aqui, eu devo incluir. Tá? Então, essa pesquisa é uma pesquisa lenta. O tratamento que se dá para a construção desses referenciais é processual, não é imediato, requer método de trabalho, requer, assim como vocês vêm estabelecendo nesse curso, que é um curso 100% remoto. Então, esse mesmo recurso que vocês estão aprendendo, né, estão usando
para aprender como lidar com o conhecimento dentro desse formato não é muito diferente daquele quando a gente está produzindo academicamente, né, um conhecimento como esse, né, um conhecimento científico. E aqui está a estrutura. A NBR que a gente tem para referências é diferente daquela, tá? A norma brasileira para os elementos pós-textuais, que são as referências, é a 6023, 6023, se quiser chamar assim, tá? Ela foi atualizada ano passado. É importante vocês saberem que essas normas estão constantemente sendo atualizadas. Então, se você acessou, tem lá na sua casa, na casa dos seus pais, ou vai numa biblioteca e acessa de uma publicação de metodologia científica que é anterior a esse prazo, é bem provável que você encontre dados diferentes. Então, o portal, o site da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma das fontes primordiais de pesquisa e consulta antes de qualquer escrita, seja ela, né, dos elementos pré, dos textuais e dos pós-textuais. Esse material, essa apostila, esse manual pode ou não conter os anexos. E o que vai definir a estrutura disso, o que vai compor, vai ser definido junto com o seu mediador. Tudo bem até aqui? Estou passando, né, por esses itens. Faço uma apanhada agora das regras gerais. Acredito que esse seja o último slide. Mas são itens que, como eu disse, são familiares para quem já fez um trabalho acadêmico e para quem não fez, acredito que não seja a última vez que vocês vão ter contato com isso aqui. Então, são 2 slides das regras gerais, que é um apanhado de como esse trabalho deve ser composto. A gente tem um formato padrão, que é esse formato A4. Para quem não conhece esse termo, né, o A4, ele é o mesmo, quando a gente abre um editor de textos, seja ele virtual, como Google Docs ou Word, ele já vem como padrão de máquina esse formato da A4. Ela, no formato impresso, é o de uma folha sulfite. Então, esse padrão, que é de 21 por 29,7 centímetros, é o tamanho padrão da A4. As fontes que são recomendadas para trabalhos dessa natureza costumam ser também aquelas que vêm no default de máquina, que todo mundo já conhece, que são as fontes, né, mais famosas, a fonte Arial e a fonte Times New Roman. E o tamanho indicado é o tamanho 12. O espaçamento entre as linhas é o de 1,5. A paginação. As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. A gente tem um recurso de automação dentro do editor de texto que vai numerar essas páginas. Só que essa numeração, esse indicativo do número, ele não deve aparecer nas páginas pré-textuais, que é o quê? Que é a capa, é a folha de rosto, é a folha de aprovação. Lembram? Essas geralmente não aparecem, segundo a norma, elas não aparecem indicativo de número, somente a partir da introdução. E a introdução já compõe os elementos textuais. Tá? A partir da folha de rosto devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. Deve constar, e tem um lugar para esse número ficar, é no canto superior direito da folha. É esperado que sejam feitas citações dentro do documento. Essas citações, elas são apresentadas conforme uma outra norma. Então, eu já trouxe 2 aqui, uma que orienta a configuração de um documento como um todo, uma específica, que é só para as referências, lá para os pós-textuais, e agora eu estou apresentando a terceira e última norma brasileira, que é a 10520, 10520, se quiser pronunciar assim. Ela foi atualizada a última vez em 2023 e ela estabelece como incluir menções de outros autores, seja na forma direta ou indireta, tá? Então,
essa normativa, ela determina como é que aqueles referenciais, aquelas inspirações que eu trouxe, que eu disse antes, como elas devem aparecer no meio do texto. Como é que você comenta sobre elas? Em que momento você interrompe uma discussão que é do grupo ali, que é uma fala do grupo, e entra na citação? Imediatamente após a citação, né, a extração de um texto, né, de um trecho do texto original para incluir no seu trabalho, requer que antes, o que preceda essa citação, ou que vier a posteriori, receba um comentário de vocês. Então, se a gente está trazendo referenciais, é uma conversa, é um diálogo que você está tendo com esses autores. E é esperado que, imediatamente após trazer essa citação, haja um comentário, haja um uso de palavras do grupo, daquele que está escrevendo, daqueles que estão escrevendo, logo depois. Tá? Então, para citações, a norma brasileira é outra e tem uma forma específica de se apresentar, seja ela direta ou indireta. As ilustrações, que também são muito bem-vindas. Então, quando você faz uma seleção de imagens para poder ilustrar essa teoria, ilustrar a hipótese de discussão, é fundamental que ela seja referenciada. E tem um padrão para isso também. A gente está falando aqui de padronização de documento, tá? Para a ilustração é essa. Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra de forma designativa. Seja, se você pegar uma imagem de um desenho, seja um esquema, aí tá, um fluxograma, de uma fotografia, uso de um gráfico, de mapas, organogramas, de plantas, quadro, retrato, figura, imagem, são algumas nomenclaturas daquilo que pode ilustrar e complementar o seu texto. Então, é fundamental que, na parte superior dessa imagem, dessa ilustração que será usada, haja a identificação dela, seguida de seu número de ordem. Então, se você vai apresentar mais de uma imagem, então você deve numerá-las, como imagem 1, imagem 2, imagem 3 e assim por diante. Tá? É recomendado, determinado, na verdade, o uso de algarismos arábicos. A gente conhece o algarismo romano, né? Mas para identificação dessa sequência de imagens, a gente usa o formato de números arábicos, tá? E separados por um travessão e o título que essa imagem vai receber. Isso aqui é um padrãozinho para apresentar a imagem. Muitas vezes a gente escolhe essa imagem e pensa, nossa, é só incluí-la e comentar sobre? Não apenas. Existe um padrão de como essa imagem deve ser apresentada dentro do artigo, do material de vocês. Tá? Assim como foi dito antes, após a ilustração, na parte inferior indicar a fonte no qual essa imagem foi originada. Tá? Então, a ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Pois bem, aqui foi colocado dentro de uma sequência aquilo que eu vou voltar para uma parte aqui do material para que a gente possa ter uma visão mais global do que foi tratado aqui. Estou voltando item por item, mas é basicamente isso aqui que a gente vai ter, seja ele no formato de apostila, no formato manual. Lembrem que no PI 6S, como uma atividade de extensão do último semestre, do 6º semestre, um material, uma documentação, vou dizer assim, deve ser produzida por esse grupo. Essa produção deve seguir um esquema, uma estruturação que é essa aqui que está projetada agora. Essa estrutura, ela tem referenciais de organização que vêm de fora do curso. E ela é adotada como uma forma padronizada para todos os trabalhos científicos e acadêmicos, tá? Mas, basicamente, a gente tem a capa e tem a parte interna dessa pesquisa composta por elementos que são pré-textuais, elementos textuais e os pós-textuais. Ok? Então, eu vou voltar a dar uma olhadinha aqui no chat e vou convidar o professor Vitor
Eu não sei se o professor... Hoje nós temos como, além de mim, a minha fala, ela é complementar à do professor Tremonti, que eu não sei se vai conseguir participar conosco ao vivo agora, mas ao assistir posteriormente, vocês podem fazer essa comparação, tá? Porque essa fala, ela está acontecendo agora, mas ela deveria estar acontecendo logo depois da fala dele. Ela foi pensada para isso, mas é sempre válido que isso seja consultado constantemente, independente de algo que preceda ou algo do tipo. Professor Vitor. Professor, obrigado pela apresentação. Realmente, para dar um esclarecimento aqui para os alunos, né, o professor Tremonti teve alguns problemas técnicos, né, e não conseguiu acessar a live. Então, o objetivo pedagógico dessa aula seria, de fato, alcançado em sua plenitude se esta live, essa apresentação do professor Fábio fosse na sequência da apresentação do professor Tremonti, que falaria um pouco sobre minicurso e oficina, mas, como o professor Fábio trouxe, é válido, a gente não poderia cancelar com vocês assim em cima da hora, né? Por conta de problemas técnicos, então a fala do professor Tremonti vai ficar para semana que vem, tá? Sexta-feira da semana que vem, ele vai trazer aqui o conteúdo que ele iria apresentar hoje. Mas eu quero agradecer ao professor Fábio, tá? Eu acompanhei aqui, tá bom? Foi excelente a apresentação. Uma apresentação muito serena, muito tranquila, muito acolhedora também na forma de falar com os alunos. Obrigado, professor. Bem didático também a forma como o senhor trouxe para os alunos, apesar de ser aparentemente um conteúdo um tanto quanto maçante, pesado, denso, né? Porque produção de material escrito, né, com normas não é tão atrativo do ponto de vista prático. Botar a mão na massa para fazer isso é um pouco cansativo e trabalhoso, mas faz parte. E eu agradeço a disponibilidade, professor. Quando eu convidei o professor, ele prontamente atendeu o pedido e vamos lá, vou aprender e vou estudar para passar o melhor conhecimento para os alunos, tá? Bom, gente, eu vou... Professor, o senhor tem alguma consideração final? Não, além do agradecimento e o desejo de boa sorte para todos e todas que estão assistindo, seja agora ao vivo ou depois, eu, como pesquisador, né, uso a metodologia científica e o que foi apresentado aqui de forma bastante resumida todos os dias no meu trabalho como pesquisador e, mais uma vez, recomendei aqui, né, não precisar se ater aos detalhes, mesmo porque eles não foram dados individualmente, mas sim a indicação de que isso seja complementado e saibam que essas orientações vão andar com vocês o curso inteiro e todas as vezes que vocês estiverem em contato com o trabalho acadêmico. É isso. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado, professor. Eu vou responder algumas questões aqui dos alunos, e aí o professor Fábio também complementa, caso ele sinta-se confortável, tá? Vamos lá. Gente, a Meire Alves, tá? Mandou aqui. Professor, peço gentilmente que alterem o horário das lives futuras, assim como 90% dos alunos também estão no trabalho. Meire, a gente tem essa questão do EAD, que nós temos essa flexibilidade de horários, e nós atuamos tanto no presencial quanto no EAD aqui do GMP-EAD. Então, às vezes, um docente ou outro docente não pode no horário noturno, e aí a gente tem que adequar aos professores, aos mediadores. Por isso que nós deixamos essas lives sempre gravadas para vocês. E prazo, um período, para que vocês preencham a lista de presença bem grande, tá? Peço perdão se a gente não conseguir realizar uma live no período noturno, mas é por conta de horário dos mediadores que estão colaborando aqui gentilmente com essa partilha de conteúdo, tá bom? Mas a gente vai tentar, no próximo semestre, adequar essa questão, tá? Vamos lá, uma outra
Professor Fábio, se quiser me interromper, por favor, fique à vontade, tá? Patrícia Regina de Souza Campos, tá? Boa tarde. Alguém sabe se pode usar como horas para CC? Não, infelizmente não, Patrícia, porque essa live, ela contempla aí a carga horária da disciplina de métodos para produção do conhecimento. Então, vamos supor que vocês têm ali que cumprir ali 60 horas no semestre dessa disciplina. Então, 10%, uma parte da carga horária dessa disciplina é destinada só para atividade de extensão. É como se você estivesse cursando atividade de extensão, tá? Atividade extensionista no âmbito da disciplina. Então, como se fosse uma aula, tá? Como se você estivesse indo para a aula e participando da aula. Tá? Então, não, você não vai conseguir utilizar como ACC, tá? Infelizmente. Quais são os assuntos que devemos abordar no manual apostila? Bom, é uma pergunta muito importante, tá? Ao longo dos semestres, quando vocês entrarem no PI 4, no PI 5 e no PI 6, vocês vão discutir vários assuntos. Desenvolvimento local e regional, economia criativa, sustentabilidade, inclusão, arranjo produtivo local, os arranjos produtivos locais. Então, são uma gama enorme de temas que também se alinham às ODS, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E aí vocês vão articular com o mediador de PI6, depois de ter passado por toda essa trajetória, dessas lives, que nós estamos falando do formato, nós não estamos falando de conteúdo que vocês vão desenvolver dentro do manual, dentro da apostila, dentro do folder, na palestra que vocês vão desenvolver, na roda de conversa, no debate. Vocês vão definir com o mediador de PI6 o melhor formato. Óbvio, vocês já podem começar a pensar no que vocês vão apresentar de atividade extensionista lá no sexto semestre. Pode começar a partir de agora. Eu achei muito legal, por exemplo, isso que o professor Fábio falou, de utilizar o manual, né? Então, eu posso começar a pensar em como eu vou utilizar o manual, qual assunto eu posso trazer do manual. E, óbvio, que dialogue com a formação de gestor empresarial que vocês estão tendo ao longo do curso, como o professor Fábio trouxe. Né? Então, é um assunto amplo que envolve as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também que dialogue com a formação de gestor que vocês têm. Tá? Então, são vários assuntos. Ao longo do PI6, do PI 4, PI 5, vocês vão se aprofundar nesses assuntos. Tá? E lá no PI 6, que vocês vão definir com o mediador de PI6 o assunto de fato que vocês vão abordar. Né? Óbvio, o assunto é de vocês, o tema é de vocês, mas aí vocês vão submeter para o mediador, que com certeza ele vai alinhar o tema de preferência de vocês. Tá? Eu não sei se ficou claro, mas nós temos o manual de atividades extensionistas, que já está na nossa plataforma do AVA. Tá? Eu vou pedir para ativar esse link para os alunos que não são do segundo semestre. Tá? Então, alunos de quarto, quinto e sexto semestre, e terceiro semestres, esses alunos, eles vão ter acesso, e eu vou mostrar para vocês como vocês vão acessar daqui a pouquinho, tá bom? Esse manual de atividades extensionistas, que todas as informações estão lá, tá bom? Todas as informações estão bem detalhadinhas para que vocês não tenham dúvidas, mas assistam as lives que nós vamos, obviamente, esclarecer todas as questões de vocês aqui, tá? Vamos lá, gente. Vamos fazendo perguntas aí, tá? A lista serve para alunos de outros semestres e ou matérias? Sim, sim. Se você é do terceiro, do quarto, do quinto ou do sexto semestre e não participou dessas lives nos semestres anteriores, por exemplo, 2025, no primeiro semestre de 2025, no segundo semestre de 2025, se vocês não participaram dessas lives, vocês podem assisti-las novamente e preencher a lista de presença, tá bom? Porque isso vai contar na carga, vai constar no histórico escolar de vocês, tá? A participação nessas lives. Tá? Então, sim, vocês podem assistir, sim, essas lives. Agora, se vocês já assistiram, vocês não têm a obrigatoriedade e preencheram a lista, obviamente, porque a comprovação de que vocês assistiram é a lista de presença,
Se vocês preencheram a lista nos semestres passados, aí vocês não têm a obrigatoriedade de assistir agora. Mas todo conhecimento é válido, né? Quanto mais, melhor. Que trabalho iremos desenvolver nesse segundo semestre? Gente, no segundo semestre, em relação às atividades de extensão, vocês não vão desenvolver nenhum trabalho, tá? Vocês só vão participar dessas lives e preencher as listas, tá? Lá no terceiro semestre, vocês não vão fazer nada sobre atividade de extensão, nenhuma live, nada do gênero, tá? Só no quarto, no quinto e no sexto semestre que vocês vão voltar para essas atividades de extensão. Então, no terceiro e no quarto, vocês vão aprofundar com os mediadores de PI os conteúdos. Quais conteúdos? Vocês vão falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, sobre desenvolvimento local e regional, sobre economia criativa e etc. Então, vocês vão participar do PI e aí vocês vão se aprofundar nesses conteúdos que são trabalhados nos PIs, para que no sexto semestre vocês decidam. Se vocês gostaram bastante da temática economia criativa, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional e local, aí vocês podem, obviamente, trabalhar com uma atividade prática no sexto semestre. A atividade prática é somente no sexto semestre. Aí vocês podem desenvolver essa temática, fazendo uma palestra, uma mesa redonda, um debate, e, obviamente, que essa é a ação, né? Então, a palestra, por exemplo, é uma ação. O debate é uma ação que vocês vão ter que desenvolver. Uma mesa redonda é uma ação. O seminário é uma ação. Uma oficina, um mini curso é uma ação. Por trás disso, vocês também têm que desenvolver um material. E qual material que vocês vão desenvolver? O professor Fábio trouxe aqui dois formatos de material, de materiais, né? Então, que é uma apostila e um manual. Só que vocês podem desenvolver outros materiais. E onde vocês vão saber quais são esses outros materiais nas próximas lives, tá? Hoje era para que nós pudéssemos falar aqui, né, de uma oficina e de um mini curso. Não deu certo porque o professor Tremonti teve um probleminha. Mas semana que vem a gente vai falar sobre isso e vai falar sobre outras formas de você também apresentar essa atividade de extensão lá no sexto semestre, tá? Estou tentando ser o mais pedagógico possível, tá, aqui para vocês, mas se tiverem dúvidas, eu sei que vão surgir dúvidas, mas é um processo, né? A gente vai aprendendo e vai entendendo conforme a gente vai escutando, absorvendo, refletindo, conversando, dialogando, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Boa tarde, professor. Sou Matheus, do quinto semestre. Esse vídeo ficará disponível para rever depois? Sim, o vídeo ficará disponível, tá? Até o fim do semestre, mas a lista de presença vai ficar disponível até o dia 31 de maio, tá bom? Até o dia 31 de maio. Então, cuidado aí para não perder o prazo. Uma crítica construtiva foi que a live era acessada via QR Code, não conseguiram encontrar um link pequeno, comentar. Gente, me desculpem por essa falha. Alguns docentes conseguiram, outros não, mas pelo AVA, quando a gente coloca o link, o próprio Moodle, ele puxa o vídeo do YouTube e acaba dando um problema, tá? Mas a gente vai tomar providências para que o link seja divulgado também para vocês, tá bom? Mas vai ficar gravado, o link da gravação vai ser enviado para todo mundo, vai estar disponível no AVA, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aluno do quinto semestre que não assistiu a essas lives, nos outros semestres consegue colocar essas lives em dia? Consegue, tá? Se você está no sexto semestre e não conseguiu assistir essa live no semestre passado ou no retrasado, você pode assistir agora e preencher a lista de presença, tá bom? E aí vai contabilizar. Só avisa para o seu mediador de PI6 que você não participou da live nos semestres passados e está participando agora, tá? Para que isso possa ser contabilizado e entrar no seu histórico certinho. O grupo será criado apenas no sexto semestre? Sim, o grupo vai ser criado só no sexto semestre. Vocês sabem que em PIs, vocês trabalham ali, né, às vezes em grupo, ou não, eu não sei muito bem como funciona a dinâmica de PI, mas se eu não me engano, é em grupo, né? Lá no sexto semestre vocês vão conseguir aí desenvolver em grupo essa atividade de extensão, tá? Em que local vocês vão aplicar essa atividade de extensão, gente?
obviamente, será no entorno do polo de vocês, tá? É uma atividade presencial, tá? É uma atividade presencial. Então, os grupos serão formados, vocês vão ter que dialogar com os membros do polo de vocês, tá? Os grupos são formados por alunos do mesmo polo, da mesma região. No entorno da região de vocês, vocês vão verificar que demande, né? A gente não está falando de grandes empresas, nós estamos falando, por exemplo, de ONGs, né? De uma pequena empresa que tem um viés mais social, né? Então, nós estamos falando de impacto social na sociedade. A gente vai trazer, vai levar conhecimento, vai levar informações para um público que carece de informações que nós produzimos, que nós desenvolvemos, do conhecimento que nós construímos aqui na academia, tá? Mas vocês vão dialogar melhor com o mediador de PI6, tá? Não, projeto integrador não é TCC, tá? Projeto integrador não é TCC e a live de TG vai ser melhor definida aí com vocês nas próximas datas, mas não tem projeto integrador, não tem nada a ver com trabalho de graduação, tá? São componentes distintos, tá bom? Os grupos vão ser criados pelo sistema? Não, os grupos vão ser criados lá. Na verdade, eu não vou trazer essa informação agora, tá no manual, eu não tenho essa informação aqui de baixo pronto, mas fiquem tranquilos que os grupos eles vão ser criados por alunos do mesmo polo, tá? Então, vocês não vão ser prejudicados quanto a isso, porque a atividade de extensão é uma atividade presencial, tá? Então, vocês não têm como fazer, por exemplo, com um do outro lado do estado, né? Acho que é isso, gente. Não temos mais nenhuma questão aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que vocês precisam do link, né, Bruno? Pois não, professor Fábio? O Gabriel fez uma pergunta aqui. Ele colocou: olá, professor, realizei atividade de extensão em outro curso superior. Ainda terei que realizar de novo pela FATEC? Ou posso, aí ele usou a expressão, cortar da grade curricular? O Gabriel, sim, você vai ter que realizar de novo pela FATEC, porque faz parte da disciplina, tá? Então, faz parte também da composição total do curso, tá? Então, por exemplo, nessa disciplina, a sua etapa de atividade de extensão é participar das lives. Então, você tem que participar dessas lives, né? Então, faz parte do projeto pedagógico do curso e faz parte da composição de carga horária de cada uma das disciplinas. Então, métodos tem uma carga horária destinada para atividade de extensão, que é o que nós estamos fazendo aqui. PI 4, PI 5, PI 6 também. Então, você vai ter que realizar de novo essa atividade de extensão, tá? Não tem como cortar da grade curricular, né? Fazer equivalência, né? Não tem como. Infelizmente, Gabriel, você vai ter que realizar essa atividade novamente, tá? Ou felizmente para você, né? Porque é uma oportunidade de você expandir conhecimento, de você fazer algo diferente, né? Obrigado, professor Fábio, por ter trazido a questão do Gabriel. Deixa eu pegar o link aqui. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês, tá, gente? E vou compartilhar aqui também. Pronto. Eu vou compartilhar aqui também um QR Code de acesso para que vocês possam acessar esse link, tá? Eu fixei a mensagem aqui do link. Tá? Então, preencham lá. Sinalizem para mim aí, quem está conseguindo acessar. Tá? Eu acho que está tudo certo. Aqui a Evelyn, né? Desculpe, uma dúvida. A atividade extensionista, ela tem que estar relacionada ao tema de PI6? Sim, né? Porque você vai estar lá em PI6, junto com o seu grupo, né? E aí, junto com o mediador de PI6, você vai ter que definir
um tema para que vocês possam fazer essa atividade prática. Então, sim, vai ter que ser definida junto com o seu mediador de P6, tá? Perfeito, deu certo. Acessei pelo link aqui a Michele, o Thiago, ok. Pessoal, então é isso. Está disponibilizado para vocês aqui, tá? Essa atividade de extensão faz parte da matéria de métodos para produção de conhecimento? Sim, faz parte da matéria de métodos para produção de conhecimento, mas se você não é do segundo semestre, já passou por essa disciplina e não participou dessas lives, não preencheu a lista de presença, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir novamente essa live, tá? Então tá disponível aí para vocês, tá bom? Isso, matrícula é o RA de vocês, tá, gente? Matrícula é o RA de vocês. Perfeito. Bom, então eu acho que agora a gente vai se despedir aqui, né, professor? Agradeço. Quero agradecer mais uma vez os alunos, o professor Fábio, tá? Pela disponibilidade de estar aqui, trazendo aí um pouquinho do conhecimento dele em relação ao tema. A gente vai aprendendo junto, né, professor? Espero que a gente Todo esteja dia. junto aí nas próximas atividades, né, que a nossa disciplina demanda. Por Então, favor. é isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau, Até a gente. Um grande próxima. abraço. Até mais. Até mais.